Galera, vamos então agora para aula 10. Essa aula 10 é sobre a área de figuras planas, tá? Algumas. Vamos lá? Esse aqui é um exercício clássico onde tem um quarto. Esse quarto ele tem 300 centímetros de altura por 400 de largura. E ele quer colocar um piso. Esse piso tem 30 por 30 e ele quer saber quantos pisos ele coloca. Aí o que se faz? Acha-se a área do dormitório, né? Que é 300 vezes 400. Vai dar 12 e 4 zeros. Aí divide pela área desse pequenininho aqui, que é 900. Aí a gente vai saber quantos desse pequenininho cabe, ou seja, quantos ladrilhos são. Não é verdade? Vamos relembrar as áreas. Tranquilo, quadriláteros. A área do quadrado, ela é A vezes A, lado vezes lado. Como é igual, vai ficar A ao quadrado. A área do retângulo, já não são dois lados iguais, vai ficar A vezes B. Paralelogramo também é a base vezes a altura, tá? A altura do paralelogramo mais a base que ele tiver vai dar a área. Trapézio é a base maior mais a base menor dividido por 2 vezes a altura. Base maior mais a base menor dividido por 2 vezes a altura. Losango é o produto das diagonais dele dividido por 2, tá bom? O triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Tem uma situação que nós vamos ver na prática já. Vamos fazer um exercício que vai usar essa formulinha aqui. Quando eu tenho um triângulo que eu posso relacionar os dois lados em função do ângulo desse triângulo da seguinte maneira. A área desse triângulo vai ser um lado vezes o outro lado adjacente ao ângulo vezes o seno do ângulo dividido por 2, tá bom? Aí o restante, gente, é muita fórmula. Não há necessidade de ficar colecionando tanta fórmula, tá bom? Vamos resolver o exercício. Eu estou em Matemática 3, a página que eu estou é 448. Vou fazer com vocês esse exercício que fala o seguinte, o exercício 15. O segmento AB é o diâmetro de um semicírculo. Aqui o segmento AB é o diâmetro de um semicírculo. E a base de um triângulo isósceles. Quer dizer, ele tem dois lados iguais. Quais são esses dois lados iguais? Os opostos aos ângulos iguais. Ele falou que o φ vale π sobre 2. Esse ângulo φ vale π sobre 2, que é 90. Então, sobrou 90 para os outros dois. Então, é 45 cada um. Oposto a ele, vem os lados iguais, x e x. Ele quer saber a razão entre a área desse semicírculo, que ele chamou de área de φ, sobre a área do triângulo, que ele chamou de t de φ, tá bom? Eu vou fazer o desenho, então, com vocês para resolver esse exercício. Vai ficar assim. Exercício 15, página 448. Nós estamos na Matemática 3, Geometria Plana. Eu tenho um semicírculo e tenho um triângulo isósceles. Não é? Aqui ele falou que esse ângulo, que ele chamou de φ, vale π sobre 2, ou seja, 90 graus. E falou que esse triângulo é isósceles. Então, sobrou 45 graus para os outros ângulos. E eu vou chamar esse lado de x e esse lado de x. Aqui ele falou que ele tem um diâmetro D, né? De A até B. Aí ele quer que eu ache a área do semicírculo, que ele chamou de área de φ, né? E que eu ache a área do triângulo. E ele quer que eu dê a razão entre S de φ e do triângulo, tá bom? Gente, vamos começar pela área da semicircunferência. Essa área da semicircunferência, ela vai ser
πr ao quadrado dividido por 2, porque é metade só de uma circunferência que eu tenho, concorda? Para eu resolver isso, eu preciso achar quem é o raio. Olha, aqui como ele quer a razão, eu posso deixar em função de letra, porque aqui vai ficar em função de x e aqui também vai cortar, não é verdade? Então, eu vou resolver esse aqui, esse r em função de x. Como que eu posso resolver esse r em função de x? Aqui ele falou que é 90 graus, que é um ângulo reto. Então, isso aqui eu posso usar Pitágoras. Se aqui eu tenho x e aqui eu tenho x, e esse lado aqui é oposto ao 90 graus, esse diâmetro que eu quero é justamente a minha hipotenusa. Então, eu vou pôr aqui, ó, diâmetro ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, né? Ele vai dar, na verdade, a diagonal de um quadrado, né? Tem dois lados iguais. O diâmetro, perdão, vai ser raiz quadrada de 2x ao quadrado. O diâmetro vai ser x raiz de 2. Achei. Certo? Achei a distância daqui até aqui. Ela vale x raiz de 2. Aí eu vou pôr aqui. Só que é o raio. Então eu preciso dividir por 2. Não é verdade? Agora resolve esse cálculo aqui. Π x ao quadrado vezes 2 sobre 4 sobre 2. Isso vai ser igual. Esse 2 e esse 4 dá para eu simplificar, vai ficar sobre 2. E ainda está sobre 2. Conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo para eu chegar na solução do exercício. Π vezes x ao quadrado sobre 4. Essa é a minha área do círculo, da semicircunferência. Agora, eu vou para a área do triângulo. Para eu achar, a área do triângulo ele chamou de τφ. Nós vamos usar aquele conceito que nós vimos na apostila. Olha, aqui eu tenho um ângulo φ. E aqui eu tenho dois lados adjacentes a ele, né? Que nesse caso são iguais, mas não precisa ser igual. Qual que é a formulinha? Para eu achar a área desse triângulo, eu vou fazer um lado vezes o outro lado, vezes o seno do ângulo, que no caso é o seno de 90 graus, e vou dividir por 2, tudo bem? Quando eu tenho dois lados adjacentes a um ângulo, para eu achar a área do triângulo, eu posso fazer um lado vezes o outro lado, vezes o seno do ângulo dividido por 2. Isso vai dar, gente, x ao quadrado por 2. Por quê? Porque o seno de 90 vale 1. Por quê? Porque o seno está sem sono. O seno está em pé, ele está aqui, né? O seno está aqui. Essa é a função seno. O seno de 90 dá exatamente 1. Agora, eu só relaciono um com o outro. Ele quer o S de φ dividido pelo T de φ. O S de φ deu, que é a área da semicírculo, x ao quadrado vezes π sobre 4. E eu vou dividir por este, que deu x ao quadrado sobre 2. Eu vou conservar o primeiro e vou multiplicar pelo inverso do segundo. Quando eu faço isto, eu posso simplificar o x ao quadrado e posso simplificar o 2 por 2 e o 4 por 2. Isso vai me dar π em cima e 2 embaixo, certo? Eu achei a razão entre as áreas. A resposta na apostila de vocês é a letra A. Beleza? Tranquilo? Vamos para o outro exercício. O outro exercício é o exercício 16. Ele tem um círculo de 3 centímetros de raio, né? Ele deu o raio do exercício. Vou pôr aqui. Ele deu que o raio desta circunferência vale 3. O raio vale 3, tá aqui. E ele tem 4 triângulos equiláteros com vértices no centro desse círculo. São 4 triângulos equiláteros
converte-se no centro desse círculo, certo, pessoal? Então, também posso falar que daqui até aqui é 3, daqui até aqui é 3, daqui até aqui é 3, daqui até aqui e daqui até aqui. Tudo é 3, tá? Ele quer saber a área rachurada. O que eu vou fazer, gente? Qual que é a ideia? A ideia é, acha a área total da circunferência, que vai ser πr ao quadrado. Acha a área de cada arco que tá aqui, cada pedacinho que tá, perdão. Acha a área de cada pedacinho que tá aqui. Acha a área de cada pedacinho que está aqui, ó. Isso aqui. Cada um. Quando eu faço a área total menos esse pedacinho que eu achei, eu vou achar a área rachurada. Então, eu vou calcular primeiro a área total dessa circunferência. Depois que eu achei a área total da circunferência, eu vou calcular a área de cada um desses arco aqui. Depois que eu achar a área dele, eu faço o total menos esses 4 e aí a área rachurada, tudo bem? Beleza. Vou pegar uma folha pra gente trabalhar, tá? Vamos lá. Esse exercício é o exercício agora 16. Eu tenho um círculo, ou uma circunferência, né, no caso, e dentro eu tenho 4 triângulos equiláteros. Esses triângulos estão fazendo assim, ó. Eu vou desenhar aqui um, né, triângulo. Aqui vou desenhar o outro triângulo. Aqui vou desenhar o outro triângulo. E aqui outro triângulo. São 4 triângulos, eles estão assim, certo? Ele sai do centro da circunferência e vai até a periferia da circunferência. Ou seja, cada lado desse triângulo é 3. Cada lado desse triângulo é 3. Assim, tá? Ele quer a área rachurada, né? Aonde está a área rachurada? A área rachurada está entre os triângulos. Ele quer esta área, que está entre os triângulos, que está entre o triângulo e tá? Ele quer saber a área rachurada. Para eu responder quem é a área rachurada, eu vou fazer a área do círculo, ou da circunferência, e vou tirar dessa área verdinha aqui, que é dos triângulos. Vamos pôr assim, vou tirar a área dos triângulos, vamos chamar de triângulo, não é verdade? Beleza. Primeiro passo, qual é a área do círculo? A área do círculo, ela é πr ao quadrado. Então, a área do círculo vai ser π vezes o raio, que é 3 ao quadrado. Então, achei a minha área do círculo. Ela vale 9π, certo? Centímetros quadrados, porque é importante mostrar a unidade quando a gente resolve exercício. Muito bem. Agora, o que eu faço com os triangulinhos que tá lá? Né? Eu vou pegar um e colocar aqui. Eu tenho isso aqui lá, né? Na verdade, eu tenho 4 disso aqui lá. E esses 4 que eu tenho lá, eles são iguais, porque todos eles têm o mesmo raio. Todos eles têm o mesmo raio. E todos eles têm o mesmo ângulo, porque eles são equiláteros, ele falou. Se ele é equilátero, qual que é o ângulo de cada um desses triângulos que estão lá? Qual que é o ângulo aqui, ó, desse triângulo? Se ele é equilátero, é 60 graus, não é verdade? Tudo bem? A figura inteira tá aqui, ó. Ele é um triângulo equilátero. Se ele é um triângulo equilátero, esses 3 ângulos são iguais. E são iguais a quanto? A 60 graus, tá bom? Como o exercício está trabalhando com π, e a resposta tem π,
eu vou deixar aqui também o π. Eu vou falar que esse 60 graus, ele é π sobre 3. Não é isso que vale os 60 graus? Porque 180 por 3 dá 60, certo? Então, eu achei cada ângulo do meu triângulo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou achar esse arco. Eu vou achar o arco, porque aqui eu tenho um arco, ó. Eu vou achar quanto é a medida desse arco aqui, tá bom? Eu vou chamar de arco, de S, tá? Arco do triângulo. Como eu acho esse arco? A gente sabe que para eu trabalhar com arco, a formulinha é o ângulo vezes o raio. Então, esse arco vai ser o ângulo, que é π sobre 3, vezes o raio, que ele falou que é 3. Achei, vale π. Só que eu tenho 4 arcos iguais. Então, eu tenho 4π. Pronto. Esse é o arco que eu achei, tá? Agora, ele quer a área. Então, eu preciso transformar isso em área. O que eu faço? Recorro a uma regrinha de 3. Veja bem, ó. Se eu pegar a área do círculo total, que é πr ao quadrado, que eu achei que equivale a 9π, e se eu comparar com o comprimento dele, que é o comprimento da circunferência, eu sei que é 2πr, ou seja, equivale a 6π, porque o meu raio vale π. Agora eu faço a mesma coisa com o arco, eu quero saber a área deles. Quanto que é o comprimento deles que vai me dar? Qual que é o comprimento total disso aqui? O comprimento disso aqui vai ser 4π, porque eu já multipliquei por 4. O comprimento que eu tenho do meu arco é 4π. Eu acho, não, desculpa. É π, é π, é π e é π. Cada arco, então no total deu 4π, por isso que aqui é 4π. Então ficou essa regrinha de 3, 9π equivale a 6π, quanto que equivale a 4π? Multiplica em cruz, 9 vezes 4 dividido por 6. Dá para eu simplificar, né? Por exemplo, 9 por 3 dá 3 e 6 por 3 dá 2, não é? 4 por 2 dá 2, achei, deu 6π. A minha área disso aqui equivale a 6π. Então, finalmente, eu posso responder o que ele quer, que é a área rachurada. A área rachurada vai ser a área do círculo, que deu 9π, menos a área dos triângulos, que eu achei que deu 6π. Isso vai dar 3. Então, essa é a área solicitada, rachurada. 3. A resposta do 16 é letra E, tá bom? Vamos para o exercício 17. O exercício 17, ele deu um triângulo para vocês. E falou o seguinte: eu tenho duas calçadas, R e S. Aqui está o R, aqui está o S. Paralelas entre si. Há uma distância de 6 metros. Então, ele está falando que a distância dela, de uma calçada a outra, vale 6 metros. Então, se eu pegar daqui até aqui, vai dar 6. Como ele falou que R é paralela a S, quando eu traço uma reta aqui, ela vem perpendicular à base, tá? Muito bem. Fiquei com outro triângulo. Aí ele fala que duas pessoas distantes 5 centímetros uma da outra. As pessoas aqui, ó. Aqui tá a pessoa A e aqui tá a pessoa B. Ela tá 5 centímetros distante uma da outra, tá? A pessoa A da pessoa B. Duas pessoas distantes 5 metros uma da outra se encontram nos pontos A e B definidos na calçada S. Na calçada R, está uma placa de parada de ônibus no ponto X. Aqui tem uma placa de ônibus. Tem uma placa de ônibus, tá? Aqui. Que dista 10 centímetros da pessoa posicionada em A. Então, daqui até aqui, tem 10 de distância. 10 centímetros, 10 metros. Tá.
Aí ele fala, quando a pessoa A se deslocar para P sobre o segmento AX, quando a pessoa A se deslocar sobre P sobre o segmento AX, a distância que irá separá-la da pessoa posicionada no ponto B. Então, quando a pessoa A anda esse pedacinho aqui, ele quer saber qual a distância dela da pessoa B. A pessoa B ficou parada, a pessoa A saiu do ponto A e foi até o ponto B. Qual a distância dela? Ele quer saber X, tá bom? Vou passar esse exercício para a gente resolver, tá? Vamos lá. Vamos fazer primeiro o desenho do triângulo, né? Eu tenho duas retas paralelas, assim. Aí eu tenho um segmento que vai de A até X, né? Aí ele vem aqui e vem aqui. Aí ele falou que traçou uma reta saindo da rua aqui desta e vindo até essa. E nós falamos que isso aqui com certeza é 90 graus. Aí ele falou que e aqui tem a pessoa B, né? A distância de A até B vale 5. Ele quer saber quanto vale esse X, que é a distância quando o A andar da pessoa B. O A vai parar aqui, nesse ponto P. Quanto vale esse X? Falou que tudo isso vale 10. Tudo isso vale 10. Só, né? Ah, isso aqui mede 6. Acho que é só. Só. Pronto, gente. Vamos trabalhar então com esse triângulo, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa. Aqui, olhe um triângulo maior. Olhe o triângulo maior de todos. Quanto ele tem de altura? 6. Quanto ele tem daqui? 10. Concorda comigo? Pega o maior. Tá bom? Quanto ele tem de largura aqui? Não sei. Vamos chamar de cateto. É um cateto, que é 90 graus. Cateto. Vamos achar o valor dele primeiro. Como eu faço? Pitágoras. Só que um detalhe. Se aqui é 10, aqui é 6, quanto é aqui? 8. Lembra, né? Agora volta no triângulo. Se tudo isso é 8... Se tudo isso é 8... E esse pedacinho aqui é 5... Quanto é esse pedacinho aqui? 3. Tudo bem? Se tudo isso é 8 e aqui é 5, esse aqui é 3. Então, aqui eu tenho um outro triângulo. Menor. Que tem 90 graus. Que aqui mede 6. Que aqui mede 3. Aí eu vou conseguir achar esse. O que eu tô fazendo? Eu tô achando os lados para eu poder trabalhar com X, né? Eu preciso achar os lados que eu vou fazer no Pitágoras. Porque o exercício informou que esse ângulo aqui também é 90 graus, ó. Tá vendo? Eu preciso saber esse lado aqui, ó. Aí eu vou achando meus valores. Então, vamos lá. Aqui, ele é hipotenusa. Então, vamos colocar na formulinha agora. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa vai ser raiz quadrada de 36 mais 9. Hipotenusa é 45. O que é raiz quadrada de 45? Eu vou escrever como 9 vezes 5, porque daí raiz de 9 é 3 e a raiz de 5 fica aí. Achei aquele pedacinho ali. Esse pedacinho aqui, ó. Ele vale 3 raiz de 5. Tá vendo? Beleza? Então, eu fiz primeiro o triângulo grandão, tá? O triângulo grandão tá aqui.
Depois eu vim para o triângulo menor, que foi esse aqui. E achei esse lado. Agora, veja bem, o que aconteceu? Aconteceu que eu tenho esse lado que mede 5 nesse triângulo, esse lado que mede x, esse lado que mede 3 raiz de 3, e não tenho esse pedacinho e esse pedacinho. Para eu poder relacionar, que eu não posso fazer nada aqui, ó. Eu não sei esse, não sei esse, ó. Vamos chamar isso aqui de y. Eu não sei esse lado, como é que eu vou achar esse? Eu não sei esse lado, como é que eu vou achar esse? Mas eu posso falar que se esse pedacinho é y, esse pedaço, esse segmento é 10 menos y. Tudo bem? Vou passar esse triângulo para cá. Eu fiquei assim. Aqui o exercício informou que é 90 graus. E faz isso aqui. Fiquei com 2 triângulos agora. De forma que esse lado mede 10 menos y, esse segmento vale y, esse segmento vale x, que é o que nós queremos, esse vale 5, que é a distância das duas pessoas, esse aqui vale 3 raiz de 5, que foi o que nós achamos, por Pitágoras. Muito bem, agora eu vou trabalhar com essas duas informações. Vamos lá. Eu vou fazer Pitágoras 2 vezes, porque quando eu fizer Pitágoras 2 vezes, eu vou ficar com 2 equações e 2 incógnitas, tá bom? Vamos ver o que vai dar. Pronto, terminei. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, o 3 raiz de 5 é minha hipotenusa, portanto, ela ao quadrado é igual a x ao quadrado mais o outro lado, que é 10 menos y ao quadrado. Aqui eu resolvo cada potência, cada número. 3 ao quadrado, 9, e raiz de 5 ao quadrado dá 5, tira a raiz. Aqui, gente, são produtos notáveis, não é? Qual que é a formulinha do produtos notáveis? Que isso nós temos que ter no mental. É quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Essa é a formulinha de produtos notáveis. Agora, eu vou dar só uma ajeitadinha nessa equação. Eu vou deixar o número para cá, 45 menos 100, e vou escrever x ao quadrado mais y ao quadrado menos 20y, tá? Vou deixar isso aqui quieto, porque eu não posso fazer nada mais, porque eu tenho x e y, tá vendo? Vamos para outro triângulo. O outro triângulo é o menor. O que que eu vejo no triângulo menor? O triângulo menor, ele tem o 5 é a minha hipotenusa e os y e o x são os meus catetos. Agora observa, ele falou que y ao quadrado mais x ao quadrado é 25. E aqui eu tenho, nessa outra equação minha, um x ao quadrado mais um y ao quadrado. Se eu substituir aqui por 25, eu vou ficar com uma equação só em função de y, tá vendo? Então, vou fazer. Quanto é 45 menos 100? Eu tenho 45 e devo 100, eu ainda fico devendo 55, não é? Aqui eu vou trocar por 25 e menos 20y. Vou passar para lá esse aqui também. Quanto é menos 55 menos 25? Dá menos 80. Menos, má. Meu y deu 4. Achei o meu y. Agora que eu achei o meu y, volta e acha o nosso objetivo, que é o x. Então, vai ficar 25 menos 16. Então, meu x é raiz quadrada de 9. Então, meu x é 3. Achei o x. Esse pedacinho aqui é 3.
Esse X aqui é 3, esse é 4, esse é 3, esse é 10, então esse é 6. O meu X vale 3. Tá respondido, então, esse exercício que ele quer saber a distância da pessoa quando ela anda aquele pedacinho, que distância ela fica da outra pessoa que não saiu do lugar, ela fica 3 centímetros de distância, tá bom? Ah, metros, tá em metros, 3 metros, perdão, pessoal, 3 metros de distância. Beleza? Um abraço. Façam, por favor, gente, os exercícios. Dê uma olhadinha para, na sequência, a gente trabalhar com circunferência.